Bitcoin vai bater US$ 1 milhão até 2030. Não sou eu que estou falando isso. É o Brian Armstrong, CEO, fundador da Coinbase, uma das maiores empresas do mercado cripto. Então, ele está afirmando aqui que em 5 anos o Bitcoin vai valer esse valor aí de US$ 1 milhão. Ele disse isso numa entrevista e assistindo a entrevista dele, vendo os motivos que ele deu para fazer essa previsão, eu concordo. Eu concordo com a previsão dele. Então o vídeo de hoje é um vídeo para falar por que Brian Armstrong e eu acreditamos que o Bitcoin pode sim atingir US$ 1 milhão por moeda até o ano de 2030. Ou seja, 9 vezes, quase 10 vezes em 5 anos. Nada mal, né? E senhores, antes de eu passar toda essa minha análise sobre essa projeção de preço do Bitcoin, deixo meu convite aqui para você receber uma análise gratuita da sua carteira. Primeiro link aqui na descrição, você cai no formulário onde você preenche como que está a sua carteira cripto, quais criptos você está investindo, porcentagem em cada uma, objetivo de retorno com essa carteira, e eu retorno com uma análise gratuita e completa da sua carteira e também com espaço ali no WhatsApp mesmo para a gente bater um papo para você tirar as suas dúvidas. Se a gente está falando sério aqui que o Bitcoin pode multiplicar por 10 vezes ao longo dos próximos anos, 5 anos não é tanto tempo assim, né? Onde você estava 5 anos atrás e aonde você está agora. Então é muito importante você garantir que você está muitíssimo bem posicionado. Você está com uma carteira que você vai conseguir capturar boa parte dessa alta e não vai ficar no meio do caminho, não vai perder dinheiro no meio do caminho, né? Então fica o convite aí para você bater um papo comigo de forma 100% gratuita. Não vou te cobrar nada por essa análise. Agora sim, vamos falar sobre Brian Armstrong e Bitcoin US$ 1 milhão. Nessa entrevista, ele listou algumas razões, na verdade 3 razões aqui para o Bitcoin passar por esse processo de valorização. Quais são eles? Quais são essas razões? Primeiro, maior segurança regulatória. Segundo, uma crescente exposição de investidores institucionais no mercado cripto. E terceiro, a formação de reservas estratégicas de Bitcoin pelos Estados Unidos e outros países, outras nações do G20. Esse último ponto, na minha visão, é o mais forte de todos. E agora nós vamos analisar cada um deles e discutir também cada um deles. Vamos começar então pela segurança regulatória, que é um catalisador importante para esse ciclo em específico que nós estamos, para esse momento que nós estamos dentro do mercado. O mercado cripto, ele viveu uma fase ali pré-2024 e pós-2024, na minha visão, tá? Vai ser um ano que vai ficar marcado na história do mercado cripto como um separador, um divisor de águas entre a era não regulada e não institucional de cripto e a era regulada e institucional. Porque a partir de 2024 a gente teve aprovação de ETF, vitória de Donald Trump e, querendo ou não, uma mudança ali dentro da SEC, né, dentro dos órgãos regulatórios nos Estados Unidos, que passaram a apoiar amplamente o mercado cripto e passaram a desenvolver um arcabouço regulatório favorável para o desenvolvimento da indústria cripto e para que empresas desenvolvam produtos, desenvolvam o que for dentro do mercado cripto. E é claro, a gente sabe, os Estados Unidos ele é a maior potência financeira e intelectual, tecnológica do mundo. Ainda é. Tá quase perdendo esse posto, em algum momento vai perder, mas ainda é. E a gente sabe que é muito importante que lá seja um ambiente, seja um lugar que a inovação em torno do mercado cripto floresça e seja incentivada. A gente tem alguns exemplos, né, da Lei Genius, que foi aprovada para regular o lançamento de stablecoins dentro dos Estados Unidos, né, sobre a prerrogativa aqui das stablecoins se tornarem parte da infraestrutura financeira dos Estados Unidos. Lei Clarity, que não muda muita coisa, mas que define qual órgão regulador nos Estados Unidos vai regular o que da indústria cripto, e principalmente a SEC criando uma divisão especial ali para o desenvolvimento, a regulação, o desenvolvimento de regulações, de leis e de fato você construir ali um ambiente de inovação, de incentivo à inovação de cripto dentro dos Estados Unidos, sobre, segundo eles, o objetivo de transformar os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas. Gabriel, qual é o impacto disso? Mais pessoas vão querer comprar as moedinhas, comprar os tokens por causa disso? Não, cara, no final do dia você vai começar a desenvolver serviços, infraestrutura, produtos dentro do universo cripto. Não só criptomoedas para você especular, mas de fato tecnologia, fazer com que a tecnologia de blockchain ela seja mais penetrada dentro de grandes empresas e isso atraia mais capital para dentro do mercado. A gente já tem exemplos, por exemplo, da Nasdaq, começando com ações, começando com projetos de ações tokenizadas, tokenização de ações nos Estados Unidos. Isso vai ser feito como? Por meio de blockchain. Então tudo isso atrai olhares para o mercado cripto
claro, atrai investidores, atrai capital para o Bitcoin especificamente e faz principalmente que a gente veja o aumento da exposição institucional nesse mercado. Mas empresas, grandes instituições que precisam mais dessa segurança, desse arcabouço regulatório, passarem a investir de fato, comprar Bitcoin. E aqui é onde o negócio muda. Tem empresas desenvolvendo produtos, desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo tokenização, isso, aquilo, blá, 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 beleza. Mas empresas, gente grande comprando Bitcoin é um divisor de águas nesse mercado, porque boa parte do capital que fez o Bitcoin chegar onde chegou foi capital de sardinha, de investidores pequenos, daqueles doidos que acreditaram no Bitcoin desde o começo. Agora é a hora que o Bitcoin está atravessando o abismo das tecnologias para começar a ser adotado em massa. E a adoção em massa está aqui, ó. Adoção institucional. Começou pelos ETFs de Bitcoin, em janeiro de 2024. Por isso que eu falei, 2024 talvez seja um dos anos mais importantes da história do Bitcoin, tá? Junto com 2008, junto com outros eventos aí muito importantes dentro da economia mundial. Mas internamente ao mercado cripto, 2024 foi um baita divisor de águas. Atualmente, mais de 60 bilhões de dólares foram depositados dentro dos ETFs de Bitcoin, que se tornaram de longe os produtos de investimento mais bem-sucedidos na história do mercado americano. A exposição institucional no mercado cripto, no Bitcoin, mais do que triplicou. Desde a aprovação dos ETFs de Bitcoin ali em janeiro de 2024. Olha como esse gráfico ali, ó, ele faz uma curvinha e começa a crescer muito a partir de janeiro de 2024. O que é isso? É exposição institucional, são empresas ali na faixa verde, empresas públicas comprando cripto, comprando Bitcoin. De fato, um número muito relevante que vem crescendo e, segundo eu, e segundo o Brian Armstrong também, essa é a tese dele, a gente está só no comecinho. Atualmente, cerca de 10% dos bitcoins existentes no mundo estão na mão de empresas e de ETFs. Isso vai aumentar rápido e vai aumentar muito, e boa parte dos bitcoins do mundo estarão nas mãos dessas instituições em menos de 5 anos. Ai, Gabriel, por que isso? Porque a regulação, primeiro, né? A regulação está mudando agora, tá? A gente está começando a ver essa mudança regulatória. E segundo, 75 dos profissionais de investimentos, os alocadores de capital nos Estados Unidos, não investem em cripto, tem zero exposição em cripto. Então a gente está falando de um número que já explodiu, já se tornou ali, Aqui, ó, já se tornou ali 10% de todos os bitcoins e só 25% dos investidores ali nos Estados Unidos atualmente estão investindo em cripto. Olha a capacidade de crescimento que a gente tem. Só se esse número aqui já subir para 100%, isso daí já significa, né, 100% dos investidores investindo 1% do seu capital em cripto. Só isso significa que a penetração do Bitcoin dentro do institucional já vai multiplicar demais. E aí, a gente entende que institucional, empresas comprando Bitcoin, é um baita catalisador para o Bitcoin. É um dinheiro muito grande que ainda não entrou no Bitcoin. O Bitcoin é muito pequeno em termos de ativo global, penetração global, né? Quando comparado às ações, quando comparado ao ouro. Só que tem um segundo lugar aqui, um segundo cara que tem mais dinheiro ainda que empresas. Quem no mundo tem mais dinheiro que empresa? Países. E aqui é uma das teses fortes do nosso querido Brian Armstrong, e é uma tese forte minha também. A compra de Bitcoin por parte de países. Um movimento que a gente viu muito pouco ainda, mas que pode se tornar um negócio muito grande. Olha que interessante esse gráfico. Esse gráfico aqui mostra o número de eventos de exposição de Bitcoin por meio de órgãos públicos desde sempre, né? Desde 2016. E olha como esse número explodiu depois da aprovação do Trump, o Trump dizendo que vai criar uma reserva estratégica em Bitcoin. O que isso daqui significa? Significa ações, projetos, ideias de países ou de estados buscando formas de comprar, né, propondo comprar Bitcoin para suas reservas centrais, reservas dos seus bancos centrais. E esse número explodiu após o maior país do mundo dizer que planeja, talvez, quem sabe, um dia, comprar Bitcoins. Hoje a gente já tem ali ativamente 27 países com exposição em Bitcoin, através de reserva estratégica, 13
países com propostas e um número que pode aumentar vertiginosamente ao longo dos próximos anos. E o grande gatilho, o grande catalisador para isso é a criação de uma reserva estratégica, é a compra ativa de bitcoins por parte do governo dos Estados Unidos. Gabriel, por que isso aconteceria? Por que países, primeiro os Estados Unidos, compraria bitcoin? Por que todos os países do mundo poderiam seguir esse movimento? Todo mundo aqui deve estar acompanhando tudo que está rolando no mundo atualmente sobre um contexto macroeconômico de disputa de poder entre Estados Unidos, China e um carinha que está no meio de tudo isso chamado ouro. O ouro, ele ultrapassou a marca de $4.000 pela primeira vez esse ano e vem passando por um movimento de valorização gigantesco. É a segunda vez na história, perdão, a primeira vez foi em 1970, quando o dólar saiu do padrão ouro, tá? É a segunda vez na história que o ouro ele dobra de valor no intervalo de menos de 2 anos, mais especificamente isso aconteceu em 18 meses, uma das maiores valorizações da história do ouro dentro de um ambiente político e econômico extremamente conturbado, de perda de confiança em moedas fiduciárias e principalmente de uma dúvida em relação à hegemonia dos Estados Unidos e do dólar. Nós estamos vendo no ano de 2025 o pior ano do dólar em cerca de 3 décadas, tá? Em termos de desvalorização perante as outras moedas do mundo. Nesse meio termo, a gente já começa a ver muitos grandes bancos, como por exemplo o caso do Deutsche Bank, falando sobre como o Bitcoin e o ouro se tornarão partes centrais das reservas dos bancos centrais ao redor do mundo, substituindo em grande parte o dólar. E a gente já vê isso, não só grandes bancos, mas a gente vê também grandes investidores, como por exemplo Rei Dalio, falando que no portfólio que ele recomenda a partir de agora tem 15% em Bitcoin e 15% em ouro como uma proteção, porque segundo o Rei Dalio, ele diz que o mundo está vivendo uma crise de dívida pública, uma crise de impressão de dinheiro desenfreada, uma mudança na ordem mundial, na ordem global, com esse embate entre Estados Unidos e China e uma crise de perda de confiança nas moedas fiduciárias. Então, quando a gente vive uma crise de abundância, o que tem valor é o que é escasso. Moedas escassas, moedas fortes, é o caso do Bitcoin, é o caso do ouro. Então, os maiores bancos, os maiores investidores do mundo falando sobre isso, falando sobre essa mudança no panorama econômico mundial que faz com que os investidores fiquem cada vez mais receosos com o ouro. Não só os investidores, mas como outros países. É a primeira vez desde 1995 que nos balanços dos bancos centrais tem mais ouro do que dólar. Então os países ao redor do mundo vendendo dólar, se desvalorizando, se descapitalizando em dólar e se capitalizando em ouro, comprando ouro. Eu nem preciso falar aqui como o Bitcoin, ele pode justamente ser visto como esse novo ouro. E tem um outro fator aqui, tá? Os Estados Unidos eles já mostraram comprovadamente, amplamente, publicamente, a sua vontade, o seu apoio ao Bitcoin e a sua vontade de se capitalizar em Bitcoin. O próprio Michael Saylor, ele fala muito sobre isso. Ele fala que se ele fosse o presidente dos Estados Unidos, ele venderia ouro para comprar Bitcoin. Seria uma estratégia de você jogar para baixo o valor de um ativo que todos os seus concorrentes têm. O mundo inteiro tem muito ouro. Todos os bancos centrais do mundo inteiro têm ouro. O que você faz? Você vende ouro, muito ouro a mercado, você joga o preço do ouro para baixo e você se capitaliza num ativo que ninguém tem, que é o Bitcoin. Então, óbvio, os Estados Unidos não vai fazer isso, mas pode ser um movimento de que, a partir do momento que os Estados Unidos deu o primeiro start, a primeira compra, o primeiro movimento para construir uma reserva em Bitcoin, pode ser um movimento do próprio Estados Unidos estar se protegendo para quando ele perder a hegemonia financeira das reservas de valores globais, que é o caso do dólar. Então seria o próprio dono do dólar se protegendo para a falência, para a morte do dólar, comprando Bitcoin. E aí todos os países do mundo copiando, seguindo o movimento e falando, eu já tenho uma reserva em ouro, agora eu preciso construir uma reserva em Bitcoin. Porque as reservas nacionais de Bitcoin, elas não representam 10% do que são as reservas nacionais de ouro. Calma aí, Gabriel, por que você está falando de 10%? Hoje o Bitcoin ele representa um pouco menos de 10% do valor de mercado do ouro. Só que países não possuem 10% em Bitcoin do que eles têm de ouro. Se eles buscarem pelo menos esse equilíbrio, que é o equilíbrio de valor de mercado que a gente tem,
É uma entrada de capital bizarra no Bitcoin. Bizarra no Bitcoin. Porque hoje, dentro de quem mais detém Bitcoin ao redor do mundo, 70% está na mão de investidores comuns, carteiras comuns, e ali, cara, menos de... Cadê o número? Menos de 3% está na mão de países. Menos de 3% está na mão de bancos centrais. Então, se o número de empresas públicas, que hoje se representa ali cerca de 4, 5% do Bitcoin, se esse número de empresas públicas subir para 10% e o número de países também subir para 10%, só isso já é uma entrada de capital gigantesca para o Bitcoin. E esse, segundo o Brian Armstrong, é um dos principais catalisadores que levaria o Bitcoin para $1 milhão até 2030. Na minha visão, o mais forte de todos e um catalisador extremamente relevante no momento, no contexto macroeconômico que nós estamos. Mas mais importante do que tudo isso, tá, gente? Eu concordo com essa previsão, eu acho que é uma previsão de preço factível, que é realista dentro do contexto global que nós estamos. Mas o mais importante de tudo isso que eu queria discutir com vocês é o seguinte: a gente está falando de, caso isso aconteça, o Bitcoin se valorizando aí 9, 10 vezes nos próximos 5 anos. O Bitcoin ele já se valorizou 10 vezes nos últimos 5 anos. Aqui a gente está falando de provavelmente o Bitcoin poder valorizar 9, 10 vezes nos próximos 5, mas ele já valorizou. Em outubro de 2020, Bitcoin estava $12 mil. Esse outubro de 2025, Bitcoin bateu $120 mil, $126 mil. São 10 vezes, 1000%. Em 5 anos. Onde você estava em outubro de 2020? Onde você está agora? Onde você acha que você vai estar em outubro de 2030? Você acha que vai ter muita diferença na sua vida? Esperar, ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência e fazer o arroz e feijão. Comprar Bitcoin, um pouquinho ali de risco talvez, mas nada muito arriscado. Eu conheço gente que está há 10 anos querendo ficar rico em 10 anos. Quem 10 anos atrás falou daqui 10 anos eu vou ficar rico, vou ter paciência, vou ter calma, ficou. Quem 10 anos atrás falou vou ficar rico em 1 ano, tá pobre até agora. Vale a pena a pressa? O desespero? Tentativa de ganhar dinheiro de curto prazo? Vale a pena a frasezinha batida de Bitcoin já subiu demais, não vale a pena comprar, não é ele que vai me deixar rico? Será? Será que não é? Talvez seja. Tem gente que eu conheci 7 anos atrás que falou, não é o Bitcoin que vai me deixar rico, e essa pessoa continua pobre. E quanto que o Bitcoin fez nos últimos 7 anos, gente? Então, sinceramente, eu acredito que o Bitcoin pode sim bater $1 milhão até 2030. E mesmo se não bater, se ele bater 800 mil, 700 mil, 900 mil dólares, já tá bom demais, né? Tá bom demais. E quando a gente tenta enxergar o mercado cripto sobre intervalos de tempo mais longos, a gente começa a entender que esse é um mercado de paciência e longo prazo. O que é um pouquinho contra-intuitivo. Por ser um mercado tão volátil no curto prazo, a gente às vezes pensa que ele é um mercado de curto prazo, né? Pô, é um mercado que o Bitcoin sobe 20, 30% no mês. Tá bom, mas ele sobe 20, 30 vezes no intervalo de anos. Talvez valha mais a pena esperar os anos e não se preocupar com a volatilidade de curto prazo. Pelo menos essa é a minha forma de pensar esse mercado. Não sei se você concorda. Se você concordar, se inscreva aqui no canal, deixa o likezinho no vídeo, caso esse vídeo você tenha gostado do conteúdo. Não é aquele vídeo que fala se o Bitcoin vai subir ou vai cair no próximo mês, que normalmente é o que dá view, normalmente é o que dá audiência aqui no canal, é o que o pessoal gosta de assistir, mas de vez em quando eu prefiro fazer uns conteúdos que eu gosto de fazer, que é esse tipo de conteúdo, quando a gente discute um pouquinho mais a tese de longo prazo do Bitcoin. Também, se você quiser uma ajuda, quiser saber como se posicionar, pode ser longo prazo, pode ser curto prazo, eu tô aqui para te ajudar no final do dia. Primeiro link na descrição, consultoria gratuita, um papo comigo no WhatsApp para a gente conversar sobre como está sua carteira, como estão seus resultados no mercado cripto. Te espero no WhatsApp e te espero no próximo vídeo, já que você está inscrito aqui no canal.